Olá! Hoje a gente vai analisar o material bem intrigante sobre o apego. Olá, pois é. A fonte é um capítulo que explora como essa dinâmica, o apego, se desdobra em diferentes níveis emocionais. E esses níveis, o texto associa a frequências vibracionais específicas, né? Entre 250 Hz e 438 Hz. Exatamente. A ideia central que a fonte traz é poderosa. Que o nosso apego a coisas externas, tipo pessoas, posses, até ideias, pode criar uma espécie de escada emocional. Medo, desejo. Isso, medo, desejo, raiva e orgulho. E essa escada, segundo o texto, não só nos prenderia, mas poderia até ser usada como ferramenta de controle. Vamos investigar isso melhor. O texto até cita rapidamente a teoria do apego do Bowlby, né? Aquela da necessidade biológica de conexão. Exato. Mas o ponto crucial é como o texto pega essa base e, bom, expande para a vida adulta, argumentando que o apego molda nossas experiências através de um foco no externo. Ah, interessante. Não é apego a si mesmo, mas ao que está fora. Isso. E aí cria um ciclo, sabe? O apego gera desejo por algo externo. Se o desejo não rola, vem a raiva. E o medo? O medo vem da possibilidade de perder aquilo a que a gente se apega. E o orgulho pode ser tipo uma defesa ou afirmação dentro disso tudo. Uma teia complexa mesmo. Toda sustentada por essa busca externa. Exato. Certo, vamos tentar desemaranhar isso, começando pela base. A fonte liga frequências a essas emoções, quase como marcadores energéticos. O medo, por exemplo, está ligado a 250 Hz. Sim, e é descrito como uma fixação em ameaças, né? Reais ou imaginárias. Gera uma insegurança profunda? E o texto chama de primeiro pilar do controle. Argumenta que o medo pode ser explorado por sistemas sociais para manter as pessoas quietas, numa vibração mais baixa. É. E essa fixação no medo, segundo a fonte, gasta muita energia. Mantém a pessoa sempre em alerta, vendo perigo em tudo. Bloqueia a confiança, imagino. Totalmente. E ligando ao apego, é o medo básico de perder o objeto de apego, seja lá o que for. Segurança, status, alguém. Entendi. Impede um fluxo mais leve na vida, né? Exato. Uma percepção distorcida. Subindo um degrau nessa escada, então, a fonte coloca o desejo em 313 Hz. Isso. Aqui a busca é incessante por validação externa. Mais coisas, reconhecimento, status, aquela coisa. Pode até motivar, né? Mas o texto alerta para a insatisfação crônica que isso gera, ansiedade, muito ligado ao ego. E aí vem o segundo pilar do controle. A ideia de que a mídia, a publicidade, ficam alimentando isso, criando necessidades que talvez nem sejam nossas. Faz sentido. E um ponto que achei interessante, que a fonte levanta sobre o desejo, é que a gente sempre teria três opções: realizar, adiar ou... Superar o desejo. E a forma como a gente lida com isso definiria nossa experiência nessa frequência. Exatamente. Mas vejam, ainda estamos presos a algo externo para sentir felicidade, né? É a marca do apego ali se manifestando como busca. E quando essa busca não dá certo? Aí a gente chega na raiva, associada a 375 Hz. Justamente. O texto caracteriza a raiva por essa frustração de desejos não realizados e tem a tendência de projetar essa energia negativa nos outros. Pode até ter um lado bom, tipo tirar alguém da apatia, Pode? mas o alerta da fonte é que a raiva muitas vezes aprisiona em ciclos de ressentimento, de conflito, sabe? É o terceiro pilar do controle. Visto como resultado direto do medo e do desejo frustrado. Isso é uma energia potente, sem dúvida, mas que pode ser destrutiva se não for compreendida, transformada. Ela gera movimento, sim, mas um movimento que pode levar a retrocessos se a pessoa ficar só na reatividade. Sem olhar para a raiz no apego frustrado. Exato. Por fim, nessa escada temos o orgulho, frequência de 438 Hz. Parece um avanço, né? Parece, né? Mas o capítulo descreve essa sensação de superioridade como algo que, e isso é crucial, ainda depende de validação externa. Ah, então não é autoconfiança genuína. Não segundo essa visão. É considerado frágil, ligado ao ego e a uma ilusão de controle. Essa necessidade de se sentir acima dificulta a humildade, o aprendizado. Entendi.
Então, olhando o quadro completo que a fonte apresenta, tem uma progressão aparente. Do medo que paralisa, para o desejo que move, a raiva que reage, até um certo senso de valor no orgulho. Sim, mas o fio condutor em todas essas etapas, segundo o texto, continua sendo o apego. A dependência do que vem de fora para definir como a gente se sente por dentro. Quer dizer, mesmo o orgulho, que parece melhor, ainda seria uma armadilha nessa perspectiva? Como a fonte sugere sair desse ciclo todo? A chave? O texto enfatiza muito isso. É a autoconsciência. Se perceber, né? Exatamente. Identificar qual dessas emoções está pegando mais, entender as raízes. Por que eu me apego a isso? Por que eu reajo assim? E aí, conscientemente, escolher não agir a partir dela naquele momento. É um exercício de pausa e análise interna. E para ajudar outras pessoas que parecem presas nessas dinâmicas, qual a sugestão? A sugestão da fonte é abordar com compreensão. Tentar sacar as necessidades ligadas ao apego da pessoa. O que ela teme perder, o que ela deseja tanto, por que está com raiva. Oferecer um espaço seguro, sem julgar. Isso. E adaptar a abordagem, né? Dar segurança para quem tem medo, tentar entender quem deseja, ouvir com atenção quem está com raiva. E talvez uma neutralidade que questione um pouco quem está no orgulho, sabe? Ajudar a pessoa a refletir sobre a base dessa suposta superioridade. Faz todo sentido. Então, resumindo a perspectiva da fonte, essa faixa emocional, medo, desejo, raiva, orgulho, opera muito pela dinâmica do apego externo. Isso, nos mantendo em ciclos reativos que, ainda por cima, podem ser influenciados por mecanismos de controle. E o ponto crucial é que a consciência é apresentada como a ferramenta para se libertar disso. É o primeiro passo. Reconhecer esses padrões na gente é o começo para não ficar refém deles. Isso nos leva a questionar a natureza desses ciclos e como a gente pode cultivar essa lucidez para escolher diferente. O capítulo termina dizendo que superar o apego é um convite à transformação, né? A soltar as âncoras e buscar a liberdade interior. Exato. Isso me lembrou da citação que abre o capítulo sobre a centelha divina. Fico pensando, se o apego nos puxa tanto para fora, buscando segurança e conexão no mundo externo, Sim. o que aconteceria se a gente direcionasse essa mesma energia para dentro, cultivando a conexão com nossa própria essência? Fica a reflexão, né? Uma ótima reflexão. O que emergiria dessa busca interna? Algo para a gente pensar.